Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Divino Senhor e Mestre Jesus nos fortaleça e nos abençoe hoje e sempre. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Centro Espírita Alvorecer, pelo Face. Boa noite, Alexandre, um prazer tê-lo conosco, né? E a gente agradece a sua presença. Então, a gente vai iniciar o nosso trabalho da noite com o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 139. Por amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta, e eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina, em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não descem, as aves guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente e mais ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os enganos que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais que nos dirigem e orientam, pedindo a bênção para o nosso trabalho, o amparo, bênção e a intuição precisa para o nosso irmão Alexandre Pereira, que fará uso da palavra na noite de hoje, trazendo-nos um tema do Evangelho de Jesus. Que possamos receber a palavra do Senhor em nossos corações, entender com os nossos sentimentos para podermos alcançar as forças necessárias de vivenciar no nosso dia o amor que Jesus nos oferece. Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, sobre todo o planeta, nesse momento de pandemia, onde a tua misericórdia se instala sobre todos nós te agradecemos. E assim, Senhor Jesus, corações agradecidos pela oportunidade bendita, aqui nos reunimos em teu nome. Nós iniciamos o nosso trabalho com a tua permissão, com a permissão dos amigos espirituais que dirigem, mas, sobretudo, com a permissão de Deus, nosso Pai Criador. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Jesus abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Lição por amor, né? Então, a gente tem que parar de exigir fazer a nossa parte. Trabalhar mais e pedir menos, nada, porque Jesus e Deus sabem do que a gente precisa, e a gente fica aí perdendo tempo em pedir, e fica sentado na cadeirinha, esperando sentado. Não podemos. Né? Emmanuel nos conclama ao trabalho incessante, ao trabalho íntimo de transformação, à luz, ao bem, por todos que nos rodeiam, de acordo com as nossas forças
com as nossas condições. Então, que nós possamos, né, refletir nessa página, agradecendo a Jesus e a Emmanuel de ter nos trazido essas reflexões. Né? Então, que Jesus nos abençoe, nós damos continuidade, passando a palavra ao nosso irmão Alexandre, que vai nos trazer o tema hoje, o amor cobre a multidão de pecados. Muito bom. Alexandre, é contigo. Eu volto no final, tá bom? Para a gente fazer esse momento. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Inácio, pelo carinho. Aos amigos que nos acompanham pelo Facebook do Santo Espírito Alvorecer, toda essa comunidade que a gente já sabe que está reunida nesse momento em torno de Jesus, em torno da sua mensagem. Então, nosso tema hoje, o amor cobre uma multidão de pecados. Vou compartilhar com vocês alguns slides para a gente ir acompanhando as passagens evangélicas, as reflexões, e estudarmos juntos o tema proposto. Jesus vai nos colocar o amor como aquela bandeira máxima para que nós possamos compreendendo, vivenciando, alcançar um dia a felicidade. Nós temos, então, para início da nossa reflexão, uma parte, né, do Novo Testamento que nos diz o seguinte, quando Jesus nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, além dos dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente tem o amar como Jesus amou. Então, Jesus já coloca a proposta do amor como algo para a gente de lugar de esforço. Porque amar a Deus, normalmente nós conseguimos, até porque Deus ainda está para nós no campo da abstração. Porém, quando a gente fala em se amar, amar a si próprio, ainda temos alguma dificuldade, mas não tão grande assim. Quando fala, então, para que nós amemos ao próximo, nós já precisamos de todos os recursos que Jesus coloca no Evangelho, de muito esforço, de sacrifício, de renúncia, para amar verdadeiramente. Porque só conseguimos amar ao outro e através da introspecção de alguns sentimentos, como o sentimento da benevolência, da indulgência e do perdão. Só que se conseguiremos, de fato, amar o nosso semelhante, se nós não vemos nele alguém que tenha por nós algum motivo de queixa, que tenha por nós algum motivo de ódio, algum motivo de vingança. Ainda precisamos nos encher de altas doses de tolerância, de indulgência. Precisamos exercitar muitíssimo o perdão para amar o nosso semelhante. Agora, amar como Jesus amou, coloca ainda esse nosso esforço num âmbito muito maior, porque precisamos amar com doação, amar com sacrifício, amar com renúncia plenas, como Jesus fez, né? Ele se doou para a humanidade, veio ao mundo, encarnou, esteve entre nós em sacrifício. O próprio processo encarnatório de Jesus foi um sacrifício. Depois ele ainda foi martirizado no corpo físico e levado ao Gólgota. Além disso, teve que conviver com todos os tipos de pessoa, fazendo coisas absurdas à sua volta. Mesmo assim, lutou até o fim para que a gente pudesse ter hoje a boa nova e o Evangelho. Então, amar como Jesus amou é um esforço ainda maior. Mas precisamos desse amor, que é o amor de Jesus. Sem ele, não conseguiremos viver a essência, não conseguiremos viver o que é necessário para as nossas vidas. Então, precisamos trabalhar o que nós conseguimos em cada dia de nossas vidas para alcançar o que é ideal.
E ele diz assim: nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, estando nessa condição, por esforço, né, nós seremos reconhecidos discípulos de Jesus. Não seremos discípulos de Jesus porque colocamos no nosso peito Jesus, porque a gente faça um boné Jesus, porque a gente leve uma bandeira escrito Jesus. Seremos reconhecidos pelos atos, pelo que vivemos, pelo que praticamos, pelo amor que conseguimos desempenhar naquele patamar que ele colocou. Se não fizermos isso, não somos discípulos de Jesus. Somos aqueles que podemos até estar batendo no peito, dizendo Senhor, Senhor, como está no Evangelho. Mas, infelizmente, ainda não teremos a essência desse amor em nós. Então, muitos já conseguiram na Terra isso. Nós temos vários exemplos de espíritos que alcançaram esse amor que Jesus pregou. Claro que ainda são uma fração muito pequena da humanidade, né? Encarnada e desencarnada. Mas nós temos exemplos como Bezerra de Menezes, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, que doou sua vida inteira para a causa espírita. Então, Madre Teresa de Calcutá, para não ficarmos só na nossa religião, né? Irmã Dulce e outros ceareiros do bem, que vivenciaram esse amor por esforço e conseguiram ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Nós também precisamos disso. Para participar do mandamento maior, a gente precisa desenvolver esse amor conosco mesmos, com o próximo e com Deus. Esse amor pessoal, ele começa por um entendimento de quem nós somos. Joana de Ângeles nos coloca que esse mandamento maior ele é exercido inicialmente pelo autoconhecimento. A gente descobrir quem nós somos, para então aperfeiçoarmos as nossas virtudes e eliminarmos os sentimentos negativos que porventura estejam em nossos corações. Em seguida, vamos amar ao próximo, que é aquele que está mais próximo de nós, né? Aí Jesus coloca lá os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, precisamos amar o nosso semelhante, pensando que gostaríamos que a ele, devemos fazer a ele o que gostaríamos que fizesse a nós. Pensar que a partir disso conseguiremos amar a Deus, porque o Senhor, ele será alcançado pelo indivíduo que consegue se amar, que consegue amar o próximo. Porque aquele, como eu disse, que bate no peito Senhor, Senhor, mas não tem o amor, ele não está próximo de Deus. Ele saiu da presença de Deus pela prática, pelo equívoco, pela prática do mal, pelo equívoco dos seus procedimentos. Então, amar a Deus, amar incondicionalmente ao semelhante, é esse caminho que a gente tem para amar a Deus. A gente aprendendo a se amar ao próximo e amar a Deus, nós conseguimos construir esse amor necessário, esse mandamento maior. Amar o próximo é fazer tudo o que queremos que eles nos façam. E amar a Deus é juntar sentimentos, forças, inteligência para converter ao Pai a nossa admiração, a nossa devoção. E estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, está em seguir o maior modelo que nós temos, e a maior referência que nós temos, que é o próprio Jesus. Então, se nós queremos estar no bem, e o bem é a vontade de Deus feita, e o mal é a ausência do bem, e se nós queremos estar na presença de Deus, precisamos ter a referência de como fazer o bem. E como é que a gente está no bem? Enobrecendo sentimentos, recorrendo às forças íntimas, exercitando a inteligência para que a gente possa se tornar melhor,
para que a gente possa se colocar na posição de filho de Deus. E amar ao próximo antecede a amar a Deus. O indivíduo pleno, o indivíduo evoluído, o indivíduo que se esforça em combater em si os maus hábitos e as más inclinações, que olha para o semelhante, querendo fazer a ele tudo o que gostaria que assim fosse feito, este está na presença de Deus e, portanto, está com Deus. Então, amar ao próximo, amar a Deus é o que a gente precisa. Tratar todos os homens como queremos que eles nos tratem. Está lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta de seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresenta-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a mulher, os seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagar a dívida. Aí, credor incompassivo, o servidor lança-se aos pés do Senhor, diz: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu tudo te pagarei. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixa-o ir, perdoa a dívida. 10.000 talentos. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos companheiros que lhe devia 100 dinheiros, que era muitíssimo menos que 1.000 denários, o segurou pela goela e quase o estrangula, dizendo: paga o que eu te devo, o que me deves melhor. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo, do mesmo modo que ele fez com o Senhor. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, sempre companheiros, vendo o que se passava, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor do que houvera acontecido. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias. Por que não me pediste? Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E é assim que meu Pai, de Jesus, que está no céu, vos tratará. Se não perdoardes do fundo do coração as faltas de vossos irmãos, que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Esse é o amor-perdão. Então Jesus nos ensina como amar. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Imagina perdoar as dívidas assim como nós perdoamos os devedores. É uma condição. Quando nós estamos arrependidos, nós fazemos uma petição, a ação seguinte, que é a expiação e a reparação, vai levar à quitação da dívida. Mas tudo começa pelo arrependimento. E esse homem da parábola, ele precisava quitar 10.000 talentos, que hoje equivaleriam aos 600 mil reais. E ele não perdoou 100 denários, que equivaleria a R$1. Deve-se pagar até o último centavo, mas temos a eternidade diante de nós, frente à misericórdia de Deus, pela sua bondade, pela sua justiça. Ninguém deve fazer justiça pelas próprias mãos. A nós sempre cabe misericórdia. Por isso que Jesus colocou o perdão no patamar de 70 vezes 7, para nos dar uma ideia de que é interminável. A necessidade do amor-perdão, ela é colocada lá em Fonte Viva, quando Emmanuel diz para nós: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação.
Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Usa, pois, a bondade, desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-os a sublimes renovações. Então, precisamos perdoar para ser perdoados, porque perdoar é um bem. Condenar é um mal. Todo julgamento é temerário, porque a gente não sabe o que está por trás daquele equívoco que o outro cometeu, daquele erro que o outro cometeu. Também temos para exercitar o amor progresso. Numa mensagem de Lázaro, em Paris, 1862, diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. É os sentimentos, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Não o amor vulgar, óbvio. Estamos falando do amor vulgar. Não foi aquele amor ágape de doação, o amor que resume, de fato, tudo que Jesus tem por nós. Esse amor nos impulsiona ao progresso. A lei do amor, diz Lázaro, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Deixamos de ser personalistas, individualistas, passamos a considerar o coletivo, a necessidade social. Sendo assim, se extinguem as misérias sociais, porque a gente passa a se preocupar com o outro, a gente deixa de se preocupar exclusivamente conosco, e exercitamos então esse amor em favor da sociedade. Isso transporta o homem fora de si mesmo. Saímos do torno do nosso próprio umbigo, naquelas atitudes egóicas, egoístas, personalistas, individualistas, e partimos para entender que a nossa família é universal. Faz parte dela todos os seres criados por Deus, e todos somos filhos do Altíssimo. Ainda Lázaro nos diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. É aquele amor que toca a ponto do indivíduo sair e se colocar em martírio em favor de uma causa. Foram assim nos circos romanos, quando os mártires, os primeiros cristãos, se entregaram às feras para que o nome de Jesus, para que a palavra do Cristo se perpetuasse. Estes foram os primeiros cristãos, honrados cristãos. Lázaro ainda continua nesse amor progresso quando diz: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos para que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. A reencarnação é a chave que facilita o amor. Porque nós passamos com a reencarnação a entender que os laços que nos unem, laços familiares, laços sociais, laços de convivência, na instituição, por exemplo, na instituição espírita, são laços que não estão feitos por acaso. Estamos juntos para nos aperfeiçoar. E aí estimula o nosso esforço na prática desse amor que vai levar junto ao progresso todas as criaturas que estão conosco no caminho evolutivo. Então, nos dá uma visão diferente da vida. Lázaro ainda diz: o espiritismo precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, mas a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestiais. Às vezes,
amor, o exercício do amor, como eu disse, requer sacrifício, requer que nós abramos mão, né, de alguns gozos imediatos, algumas satisfações, muitas vezes, até da própria família, para que a gente possa estar no trabalho em favor do próximo. E quando fazemos isso de forma equilibrada, nossa alma se suaviza, porque nós conseguimos experimentar a docilidade do olhar do outro, que estava com fome e deixou de estar, que estava com sede e deixou de estar, que estava com frio e deixou de estar, que estava isolado e recebeu uma visita, que estava preso e também recebeu uma visita. Então, esse olhar, esse sentimento, esse retorno é que nos faz compreender o amor da forma verdadeira. Fenelon, em Bordeaux, 1861, diz assim: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Fato, e já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um objeto qualquer, vive ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. Então, o amor, ele está em nós. Tanto é, diz Fenelon, que a gente tem amor, às vezes, por objetos, por coisas, né? Até aqueles mais criminosos têm amor por um ente querido, pela mãe, às vezes por um filho. Então, o amor é a essência divina, ele está em nós, só precisamos exteriorizá-lo, fazê-lo viver. Ainda Fenelon fala para nós sobre o amor-força. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que regem as afeições sinceras e duráveis e ajuda a criatura a transformar o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, ele está em nós, ele nos dá força. Diz ainda Fenelon: pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegue passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então a gente não pode escolher a quem amar, né? Eu só amo aquele que me ama. Não funciona. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina do Espiritismo, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob a qual se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Mas quando nós vemos a humanidade como irmãos, esse egoísmo se dissipa. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazê-los. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. Então, muitas pessoas dizem: eu não vou amar porque como eu vou amar uma terra, um mundo como está hoje, com tanta violência, com tantas pessoas más, com tanto desregramento? Está aí. É possível amar. O amor tem essa força de converter aqueles corações endurecidos, mas precisamos praticá-lo para que, chegando a esse indivíduo, ele possa tomar conhecimento de que é possível amar. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá
praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, para que a gente possa amar, temos que criar as suas filhas em nossos corações. Encher o nosso coração de caridade, de humildade, de paciência, de devotamento, de abnegação, de resignação, de sacrifício, como nós falamos desde o início. Virtudes essas que são as filhas do amor. Fenelon ainda diz: não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, João, evangelista, lá em Éfesos, com mais de 100 anos, já bem velhinho, como não tinha mais como pregar, quando alguém chegava e dizia: Pai João, me dê um conselho, ele dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sanson, Paris, 1863, nos fala sobre o amor a nós mesmos. O amor, melhor, em nós mesmos. Meus caros discípulos, os Espíritos que aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de sermos amados, serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que console e abranda as penas de cada dia. Perdoar para ser perdoado. Amar para ser amado. Quem ama, quem dá amor, recebe amor. É o que nos garante Sanson e todos os espíritos que com ele estavam. Sanson foi um ex-dirigente, trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Havendo os estudos espíritas envolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes: a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às inspirações de vossa alma. Então, meus irmãos, nós espíritas temos uma visão, uma compreensão do futuro que ainda nos dá maior certeza do que precisamos fazer, do que precisamos construir em nós. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. Procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabruem os seus irmãos para suavizá-las. Olhar mais para o lado, compreender mais a necessidade do semelhante, ver o que ele precisa, considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Então, a nossa família é a humanidade. Quando nós vivemos nos mundos mais evoluídos, o núcleo familiar é amplamente, se amplia grandemente, porque nós consideramos todos irmãos. Ainda na Terra, temos a limitação de nos restringir às questões consanguíneas, algumas vezes às afinidades mais próximas, esquecendo, na verdade, que também são nossos irmãos aqueles que estão condenados no mundo por crimes hediondos. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação: amai bastante para seres amados. Então não vamos esquecer, quanto mais amamos, mais somos amados. Sanson diz assim: daqui a 100 anos, estávamos ali por volta de 1864, e como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo,
Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por isso, os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentido, se estenderão as mãos, de modo de todos os confins do vosso planeta, uns e outros reunir-se-ão para se estenderem e amarem, para se entenderem e amarem, para distribuírem todas as injustiças, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Já chegamos a esses 100 anos e já passamos desses 100 anos. Talvez o nosso coração endurecido ainda precise das expressões da dor, das pandemias que estão percorrendo o mundo, para que a gente possa, de fato, chegar à conclusão de que só o amor pode nos libertar. Só o amor é o caminho para a salvação de nossas vidas, para a libertação dos nossos espíritos. Quando nós estendermos as mãos uns aos outros, e não tem exercício melhor do que o momento da dor para a gente se unir. Já perceberam isso? Quando a dor chega a nós, a gente se une. Passou um pouquinho a dor, a gente já esqueceu tudo. Não é o que está acontecendo? A pandemia refrescou um pouquinho, já foi todo mundo para a praia, para as baladas, para não sei aonde, contaminando outras pessoas, levando o vírus para as casas. E aí, arrefeceu de novo a pandemia, porque não conseguimos amar, não soubemos amar, não construímos o amor. Pedro, então, que é a inspiração do nosso estudo de hoje, fala do amor intenso. Ele diz assim: acima de tudo, tende amor intenso uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E esse amor intenso, talvez seja aquele amor: amai-vos como eu vos amei. Talvez seja aquele amor da compreensão, aquele amor que leva ao outro o socorro, aquele amor que faz esquecer de nós mais e pensar mais no outro melhor. É esse amor intenso que apaga a multidão de pecados. Cuidado, porque a gente pode estar achando que está amando, que está sendo caridoso, e não está sendo. Muitas vezes a gente faz e leva o amor e pratica o amor às nossas pensas, ao nosso entendimento, esquecendo da necessidade do outro. Lembro muitíssimo uma vez, quando nós estávamos fazendo um trabalho e um companheiro nosso chegou para uma pessoa e perguntou, e estávamos na rua, e perguntou à pessoa assim: você sabe se tem mais alguém aí que queira levar uma quentinha, que possa pegar uma quentinha? E a pessoa disse: olha, tem 3 pessoas ali comigo, só que elas não estão, elas foram pegar um objeto, alguma coisa em outro lugar, só pode deixar comigo. Imediatamente, a pessoa que estava com a quentinha, o que fazia ali a entrega, né, o irmão nosso, ele titubeou, desconfiou. E o irmão, então, lhe deu uma imensa lição de moral, quando disse para ele: se o senhor está desconfiando de mim, não precisa entregar. O senhor aguarde, e quando ele voltar, o senhor entrega pessoalmente. Imediatamente aquele irmão foi quebrado, né? Entregou as quentinhas ao outro em confiança. Esse amor que extrapola os nossos conceitos do que é certo, do que é errado, do julgamento ao outro, aquele que se entrega, tudo com responsabilidade, obviamente, mas que não antecipa o julgamento, não pré-julga, não tem pré-conceito. Esse amor talvez seja o amor intenso que Pedro falava. O amor que está na caridade.
Por isso que o Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Na caridade nós temos a benevolência, a indulgência e o perdão. Sem a prática da indulgência e do perdão, a benevolência ela enfraquece. Diz, não, mas eu dou alimentos para algumas pessoas, eu dou roupas para outras pessoas, mas você é indulgente? Você sabe perdoar? Senão, não compõe caridade. É um ato necessário, porque o outro precisa se alimentar, o outro precisa se vestir. Não deixe de fazer, não. Mas procure aperfeiçoar o que você faz aos olhos de Jesus, para que o amor cubra a multidão de pecados. É preciso empatia, se colocar no lugar do outro e esforço pessoal. Também uma vez, um irmão me contou uma história de que estava na rua fazendo doação de alimentos, e quando ele foi oferecer o alimento, disse assim, o que é? A pessoa que recebeu disse, o que é? Ele disse, macarrão com salsicha. Aí ele disse, eu não gosto de macarrão com salsicha. Ele não quis. E ele ficou indignado com aquilo, mas como é que pode não querer comer? Mas por que não? O outro não pode ter o seu gosto, não gostar de macarrão com salsicha, é um direito dele. Ele não te fez nenhuma ofensa, ele só recusou. E a recusa é uma coisa natural. Direito do exercício do livre-arbítrio dele de não comer macarrão com salsicha. Então, precisamos dessa empatia, que é se colocar no lugar do outro, e desse esforço pessoal, para então vivermos a caridade em plenitude, como a doutrina dos Espíritos nos recomenda, lembrando que fora da caridade não há salvação. Então, esse amor intenso, a gente pode lembrar, Joana de Ângeles nos traz essas reflexões em Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que somente o amor permite que se vejam as pessoas como elas são. Sem ele, percebe-se os reflexos da personalidade que deseja impressionar e conquistar lugar e afeto, sem um sentimento profundo de doar para depois receber. Veja, o amor nos faz enxergar melhor. Sem o amor, a gente percebe os reflexos que a personalidade do outro, ou nossa mesmo, quer mostrar. O amor, ele tem a ver com a realeza. Foi este reino de amor que Jesus veio instalar. Hálito divino, vibração que equilibra o universo. O amor é a essência fundamental para a vida, sob qualquer forma em que se expresse. Liame da vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte regeneradora. No nosso caso, o Criador, Deus, o princípio inteligente, causa primeira de todas as coisas. É o amor que nos liga. Portanto, João diz que Deus é amor, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama, meus irmãos, trabalha por si e pelo próximo. E aí não tem tempo para errar. Porque está tão ocupado trabalhando para o outro, né? Para si, para o outro, né? Que não tem tempo de cometer os mesmos erros, as mesmas faltas, de novamente incorrer nos defeitos, nos vícios, nos desequilíbrios da alma. Não tem espaço para o egoísmo e para o orgulho. Está tão preocupado em se melhorar, em ver o outro, que o egoísmo desaparece. E o orgulho se perde completamente. Porque o foco não está em si, está no outro. Não se apega aos gozos materiais. Quem trabalha por si ou pelo próximo não fica preso aos bens materiais. Não valoriza o ter, mas o ser. Vive no ter. Melhor, vive no ser e não no ter, está trocado. Vive no ser e não no ter. Aí está trocado. Então, vive para ser e não para ter.
para acumular bens, para juntar coisas, para se achar, como diz o jovem, né? Não tem tempo para isso. Jesus, meus queridos amigos, que trouxe a lei do amor e que é para nós modelo e guia, o tipo mais perfeito, maior de perfeição moral, que deve nos servir de exemplo a todas as almas na Terra, nos propõe o amor como sentimento máximo para que nós alcancemos a nossa felicidade. Nós estamos encerrando, eu já agradeço neste momento a oportunidade de estar com vocês. Desejo a vocês um Feliz Natal, que possamos comemorar o natalício de Jesus, pensando em Jesus, vivendo o amor, e que a paz do Cristo também esteja no nosso coração em todos os dias do ano novo. Que nós possamos estar sempre com o coração voltado para esse amor que cobre uma multidão de pecados. Obrigado, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e eu peço ao Alexandre para fazer a prece de encerramento. Vamos sim. Senhor Deus, bondoso Jesus, benfeitores espirituais, trabalhadores do bem, especialmente aqueles que militam por trabalho incessante no Centro Espírita Alvorecer. Colocamos os nossos pensamentos, os nossos corações em vossas mãos em agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, pelo trabalho que pudemos fazer, pela replicação do Evangelho do Cristo, da Boa Nova, que tenha chegado a tantos corações que estão aí espalhados pelo mundo inteiro através dos meios virtuais. Dá-nos, Senhor, muita paz. Conserva todos os trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer nesta paz, e que o trabalho progrida e que teu amor nunca nos falte. Assim, Senhor, te agradecemos por esta noite. Graças a Deus.